Quero que você abra a sua Bíblia no texto clássico da Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11, capítulo 11, dos versículos 23 a 34. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto onde Deus se revela a Paulo, e Paulo lá no deserto da Arábia, ele vai receber de Deus essa coisa maravilhosa que ele vai entregar a nós, que é o comer do pão e o beber do vinho. Participarmos do pão como corpo de Cristo, participarmos do cálice como sendo o sangue que Jesus derramou em favor de cada um de nós. Eu quero falar sobre a ceia do Senhor. E por que quero falar sobre a ceia do Senhor? Existem alguns biblistas, alguns teólogos, alguns missionários, mas existem também muitos pregadores que dizem que os temas principais do Evangelho deveriam ser repetidos pelo menos 3 vezes ao ano. Quando você vai falar sobre ceia, por exemplo, que é o que eu quero fazer hoje, a gente precisava fazer isso. Eu faço isso, não faço com tanta frequência, mas de vez em quando eu quero trazer à memória esses temas que são basilares, que são colunas do cristianismo, para que a gente não só compreenda do ponto de vista intelectual e cognitivo, mas isso desça também para o nosso coração, para a gente entender o que vem a ser a ceia do Senhor, se por acaso ainda nós não entendemos isso. Logicamente que nós pregamos sobre esse texto de diversas maneiras, ressaltando um ponto, ressaltando outro. Nós poderíamos ressaltar aqui a vida, o ministério, a morte, o suplício de Jesus na cruz, a promessa de que Ele um dia voltará. Nós podemos pregar sobre vários temas, mas a grande verdade é que a ceia do Senhor, nós precisamos entender que ela é um meio de graça visível, no qual Cristo crucificado é colocado diante de nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor, e do ponto de vista da teologia reformada, nós entendemos que Cristo se faz presente entre nós. Cristo está presente espiritualmente entre nós. Não é no elemento, como outras doutrinas querem nos ensinar, mas é a presença de Cristo entre nós. É Cristo participando daquilo que Ele foi protagonista, daquilo que Ele fez por mim e por você, daquilo que Ele fez para religar o ser humano com Deus, aquilo que Ele fez para que nós tivéssemos vida, nós fôssemos novas pessoas. É um meio pelo qual Deus nos traz a sua bênção, é um meio de graça. O breve catecismo comenta, e ele faz uma pergunta que não quer calar: o que é a ceia do Senhor? E ele responde que a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não só de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e para o seu crescimento em graça. Irmãos, quando eu fico pensando nisso, eu penso na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Eu penso na ceia, eu penso na morte e na ressurreição de Cristo. Mas me vem um sentimento também de pensar que Ele um dia voltará. Me vem esse pensamento que nessa hora o meu coração se enche de amor, de esperança, de expectativa. Porque diante de um mundo que está aí, que nós estamos enfrentando, e que eu sempre falo que a vida é cruel, mas Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. A gente tem na ceia do Senhor, no momento de tomarmos a comunhão e participarmos da Eucaristia, a gente tem um momento de
de termos o nosso coração trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, de termos o nosso coração tocado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de nós entendermos que esse momento é um momento de bênção para a nossa vida, de crescimento para a nossa vida. É um momento onde nós participamos daquilo que somente Jesus podia ter feito por cada um de nós. Às vezes, nós queremos colocar, e fazemos isso demais, nós colocamos a culpa nos poderosos da época de Jesus. Não fazemos isso? Colocamos lá Herodes, Anás, Caifás, os políticos, os religiosos, o povo do Império Romano, mas lê do engano nosso. Eles mataram Jesus, do ponto de vista físico, mas nós também matamos Jesus. Porque se ele veio como promessa do Pai para religar Deus com a humanidade, eu e você participamos daquela morte. Às vezes é difícil entender isso. Mas nós somos resultados, primeiramente, do pecado original. Que tinha que haver alguém que viesse para cumprir aquilo que o projeto de Deus havia sido implantado, por assim dizer. No sentido de que o pecado entrou por um homem e tinha que sair por outro. E Jesus desce da sua glória e vem cumprir cabalmente com o projeto de Deus para a nossa vida. Eu queria em 5 pontos, bem rapidamente, trabalhar essa ideia com vocês sobre a ceia do Senhor. Primeiro delas, qual a finalidade da ceia para a vida da igreja, para a vida do crente, para a minha vida e para a sua vida hoje? Para que nós nos lembremos sempre da morte de Cristo. Versículos 24 e 25 aí diz isso. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Se lembrem daquilo que eu fiz. Se lembrem da história, não deixe que a história se perca. É isso que Jesus está dizendo. Não deixe que a história se perca. Por quê? Porque quando nós estamos cada vez mais longe do evento, a nossa memória tende a o quê? Esquecer do evento. O evento Cristo de 2000 e tantos anos para lá, hoje está cada vez mais esquecido. E nós como igreja, se nós não trazermos a nossa memória, a memória da igreja, a memória do mundo, eu não sei o que irá acontecer com a igreja. E com esse sacramento que mostra o Jesus que protagonizou algo grandioso, algo maravilhoso para a nossa vida. Ele morreu por nós, ele se deu por nós, ele nos amou primeiro. E o seu amor é esse amor que nos transforma, que nos dá novas expectativas, novas esperanças. Porque se não for o amor de Jesus, o que pode trazer esperança para o coração da humanidade hoje, gente? Nada, absolutamente nada. Então não apenas essa lembrança histórica da morte de Cristo, porque Judas lembrou-se lá da sua morte e o traiu, porque Pilatos lembrou-se da sua morte e o crucificou. Essa lembrança não é do Jesus histórico que eu estou falando. É uma lembrança que, em primeiro lugar, ela deve vir cheia de tristeza. Não podemos lembrar-nos da sua morte sem sentirmos tristeza no nosso coração, porque a nossa culpa caiu sobre ele no Calvário. O profeta Zacarias disse que aqueles que o traspassaram haveriam de planteá-lo e chorar por ele. Fomos nós, com os nossos pecados, que matamos Jesus também. E devemos recordar isso com tristeza, com choro, com muita quietude
diante de Deus. Não foi uma coisa simples, meus irmãos. Às vezes a gente chora. Hoje à tarde eu tive uma notícia de um bebê que morreu porque engasgou com leite aqui. E por ser talvez avô fresco, aquilo me deu um nó no peito. E eu não consegui conter minhas lágrimas. Quando a pessoa disse para mim, eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, perdi o chão. Agora imagina o sofrimento de Cristo na cruz. Ele não levou o meu, o seu pecado, não. Ele levou o pecado de toda a humanidade. E além do mais, ele não levou o pecado de quem cometeu o pecado lá em 2000 anos atrás. Ele levou o pecado para toda a existência humana. Até aquele dia que ele voltará e nós tomaremos a ceia junto às bodas do Cordeiro. Até lá, eu e você vamos pecar. E ele veio para cumprir aquilo que Deus, louvado seja Deus por essa chuva, em nome de Jesus, aleluia. Nós estávamos precisando de chuva. Que bom é a gente lembrar, e isso moveu o nosso coração. Moveu o nosso coração. Tem gente que se lembra do casamento e acha que isso é um peso. O outro do nascimento de um filho acha um peso. Do outro, quando trabalhou 20 anos numa empresa, saiu, acha um peso. Tudo é um peso, tudo é um peso. Não, meus irmãos. Tem coisa que a gente tem que trazer na nossa memória para que a gente se modifique. Para que a gente seja uma pessoa melhor. Para que a gente valorize o ser e não o ter. O ter é uma praga. Eu estava conversando com uma pessoa daqui da igreja essa semana sobre essa questão do dinheiro. E aí eu caí vamos dizer assim, na besteira de falar para a pessoa, ô meu irmão, você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que do reino de Deus? Ele deu um pulo. Ele deu um pulo para trás assim, ó. Não, pastor, é verdade? Eu falei, é verdade. Eu não tenho aqui o número, durante a semana eu vou pegar lá na minha chave bíblica extensiva e vou contar lá, para falar para ele. Gente, o dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, quando nós olhamos para a ceia, nós não podemos ter olhar para as coisas. Porque o mundo hoje está fazendo isso, né? Ele está coisificando as pessoas e personificando as coisas. E isso traz para as pessoas que estão nesse bolo, nessa rotina, nessa loucura da vida, traz aquele sentimento de desesperança. Quantas e quantas vezes a gente se sente desesperançado, porque a gente parece que vive essa onda, que nem a onda de terra lá em Franca, Ribeirão Preto, parece que nós temos uma onda de consumismo, uma onda de competitividade, uma onda de pecado em cima da gente. Então nós devemos lembrar com tristeza assim da morte de Cristo. Mas por outro lado, essa lembrança também tem que ser cheia de alegria. O que parece aqui um paradoxo, né? Mas não é não. Quando o cristão participa desse sacramento, ele tem que ter muita alegria no seu coração. Porque através desse sacramento, meus irmãos, nós estamos participando, nós estamos trazendo a nossa memória, rememorando a nossa união com Ele. É a partir do momento que Deus nos achou, que Deus nos encontrou. Não era Ele que estava fora do caminho e trombou com a gente, não. Nós trombamos com Ele. Porque nós éramos errantes, nós estamos fora do plano da salvação, no sentido de que nós pendemos mais para o mal. Então sempre é Deus que vai ao encontro de cada um de nós. Sempre é Deus que estende a mão nos momentos mais difíceis da nossa vida, aquieta o nosso coração, e às vezes que dá força, que faz coisas que a gente não consegue entender. Eu não vou citar nome aqui porque essa coisa não é boa, mas alguns
meses atrás, uma pessoa falou assim: pastor, imagina aquela pessoa, fulano de tal, fazendo aquilo, acolhendo aquela pessoa, fazendo aquilo. Eu olhei bem para a pessoa, falei uma coisa para ela, eu virei as costas e fui embora. Falei assim: ele não está fazendo nada além do que Cristo ensinou para ele. Nada do que o que Cristo ensinou para ele. Nós precisamos lembrar com alegria, trazer à nossa memória, porque nesse sacramento existe koinonia, participação, comunhão, e terão comunhão com Cristo na sua morte. Através de sua morte ele nos deu vida. Isso é motivo de grande alegria. Nesse sacramento as nossas forças espirituais são renovadas, porque se a ceia não trouxer renovação de vida espiritual para a gente, vamos tirar a ceia de domingo. Por que nós temos ceia uma vez por domingo? É exatamente para isso, para você, do ponto de vista espiritual, você ter as suas forças renovadas. É um encontro da união com Cristo Jesus já glorificado. Isso é alegria. O sangue de Cristo é a chave que abre o céu. Que alegria, meus irmãos. É também, eu falei de uma lembrança cheia de tristeza, de uma lembrança cheia de alegria, e vou falar também para que nós possamos participar do corpo de Cristo. Vocês sabem por que nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo? Às vezes a gente usa vários termos, expressões na igreja, e às vezes essas expressões não ficam claras para a gente. O que é, ou o que vem a ser participar do próprio corpo de Cristo? O apóstolo aqui, ele assevera que o pão partido e o cálice que bebemos revelam a participação, isso é, a koinonia, a comunhão que temos do corpo e do sangue de Jesus. Por isso nós somos membros do corpo e do sangue de Cristo. Por isso a igreja é a noiva de Cristo. Há um sentido em que participamos realmente da sua carne e do seu sangue. O resultado aqui, meus irmãos, é a participação. É que ele e seu povo se tornam um. Por isso que nós, como igreja, somos o corpo místico de Cristo. E isso fica evidenciado no dia que nós participamos da ceia do Senhor. Nós somos um. O corpo místico de Cristo. Todos os verdadeiros crentes, em virtude dessa união com Cristo, se tornam um corpo. E como consequência disso, Paulo vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Cristo e seu povo são de tal modo que não são eles que vivem, mas Cristo vive neles. Por isso que na ceia do Senhor, na comunhão, Cristo está presente espiritualmente entre nós. Não é aquela coisa de onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus já está lá ali. Não, lá é outro contexto, outra história. Aqui é a reunião do povo de Deus, para juntamente, comunitariamente, todos participarem do pão e do vinho, é algo transcendental, que muitas vezes nós não entendemos. Hoje de manhã eu falei, alguém contou uma série que estava assistindo aí, acho que é Missa da Meia-Noite, não sei quem já viu esse, eu vou ver essa série. Conta de um padre que ele foi para o futuro e depois de muitos anos falaram que morreu, não sei o quê, mas de repente ele volta novo, é ficção, né? Ele volta novo para a igrejinha que ele começou o ministério dele. E lá ele começa a fazer milagre. Na hora da ceia ele pega a hóstia assim, né? Tradição católica romana, e a menina está de cadeira de roda, o pai e a mãe da menina estão desesperados com o que o padre está fazendo. E ela está lá, o padre está aqui. Este é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. E a menina lá, nada. De repente a menina já põe a mão na cadeira, apoia-se na cadeira e levanta. E ela dava um passo, o padre dava um passo para trás.
E o padre falava: este é o corpo de Cristo. A menina dava um passo e o padre dava outro passo para trás. Moral da história: a menina foi curada. Aí eu pergunto para você, como explicar isso? Você tem explicação para isso? Gente, a gente não tem explicação para quase nada. A igreja, segundo Paulo escrevendo lá ao Efésios, ele fala que o quê? Que a igreja é um mistério. Um mistério. Nós não entendemos como que Deus age, como o Espírito Santo às vezes age na vida das pessoas. Sequer vem à nossa mente o poder, a glória, a manifestação do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Uns são curados, outros são renovados, casamentos desfeitos que voltam a existir. Eu dei aula para uma mulher lá em Londrina, faculdade de teologia, chamada Sandra. Ela estava separada há 21 anos, e a filha dela já fazia o curso de missiologia com a gente. E ela foi fazer o curso de 4 anos lá, como é que chama, Éder? Esqueci. Os 4 anos lá do curso. E daí, um belo dia, ela estava no shopping. O marido dela morava em Curitiba. Ela estava no shopping. Ela caminhando pelo shopping, de repente ela dá de frente com ele. E ele olha, disse ela que ficaram uns 3, 5 minutos, mas que para ela pareceu uma eternidade. Se olhando, depois de 21 anos separados. Se olhando, ele, ela. Ela sempre foi crente, ele não era. Mas nesse período de 21 anos, ele teve várias e várias experiências com ele, com Deus. Ele veio de lá, ela ficou plantada, que ela não conseguia sair. Ele veio de lá e falou assim para ela: Sandra, me perdoe por tudo aquilo que eu te fiz passar. Falou só isso para ela. Ela não teve reação nenhuma de falar, de dizer que sim, dizer que não, de perdoar ou de não perdoar. Ela ficou gélida. E a cunhada dela que estava acompanhando ela, uma outra cunhada, disse para ela: Sandra, você ouviu o que ele falou? Eu ouvi, mas eu não consigo responder nada agora. E daquele encontro ali, uma semana depois, eles reataram o casamento. Você vai falar assim: ah, é porque ele aceitou Jesus e tem um coração bom. Ah, ele creu em Jesus e tudo mudou na vida dele, porque a vida cristã é maravilhosa, é cor-de-rosa. Gente, para com isso, gente. Não é nada disso, vida cristã é uma dureza. Vida cristã não é cor-de-rosa, não. Vida cristã é dureza. Aquilo lá foi a ação do Espírito no coração dele. A graça de Deus que invadiu o coração dele. Meus irmãos, nós cremos que a presença de Cristo na ceia, ela é real, como alguém que encontra um parceiro há 21 anos separados, nunca mais haviam se visto. E o Espírito transforma, o Espírito muda o coração da pessoa. A gente devia olhar para a Santa Ceia nessa perspectiva da mudança, nessa perspectiva da obra que Jesus fez por cada um de nós, a obra que Jesus fez por cada um de nós. Segundo lugar, qual é a eficácia? Eu disse, em primeiro lugar, qual a finalidade. Agora, qual a eficácia do sacramento da ceia do Senhor para a vida da igreja, para a vida do crente? Na ceia do Senhor, nós recebemos cada vez Cristo e os benefícios da sua redenção. É no sacramento que isso acontece. Por isso que a ceia me encanta, por isso que o batismo me encanta tanto. Tanto de adulto como de criança muito mais. Porque é algo misterioso. Os sacramentos, eles são misteriosos na sua concepção, naquilo que Deus usou, chamando Paulo lá e mostrando para ele como que tinha que ser aquele sacramento. É algo misterioso. Essa participação na ceia nutre a nossa alma, faz-nos crescer espiritualmente,
Porque como eu disse agora há pouco, se ela não trazer, se a participação na ceia não trouxer para nós crescimento espiritual, o porquê da ceia? O porquê desse sacramento? Então, a eficácia do sacramento só vai ter valor, só vai acontecer se houver mudança, se houver transformação. Então a ceia, esquece ceia experimentada do ponto de vista ritualesco, do ponto de vista mecânico. Sabe que eu falei aquela coisa aqui agora de pouco, sobre o dízimo? Alguém que dá o dízimo sem ter o sentimento de louvor e gratidão no coração, não devia nem dar, porque ele pensa que Deus precisa do dinheiro dele, né? Do mesmo ponto de vista, sobre a mesma perspectiva, é a ceia do Senhor. Nós devemos participar da ceia do Senhor com uma obra de fé no nosso coração, sabendo que Ele foi o protagonista de tudo aquilo que nós experimentamos hoje, onde podemos nos alegrar, ficarmos tristes sim por aquilo que Ele passou no nosso lugar, mas saber que a eficácia desse sacramento não depende somente da presença real, isto é, não imaginária, física ou local de Cristo, mas nós sabemos que Cristo está entre nós. A nossa teologia reformada nos ensina isso. Ele está no nosso meio, Ele participa, Ele tem alegria de participar desse momento. Sabe por quê? Porque foi Ele que disse: vocês façam isso em minha memória, para que isso não seja esquecido, para que isso jamais seja esquecido. Mas também, da fé, parte daqueles que o recebem. Os incrédulos podem recebê-lo, mas não recebem a bênção, porque ainda não recebem aquela coisa que significa que Cristo fez a sua obra através da sua graça no coração daqueles que ainda estão nas trevas, no coração daquelas pessoas que ainda não creem em Jesus e que muitas vezes não foram transformados por Jesus e que muitas vezes vêm e participam da ceia de uma forma mecânica, de uma forma ritualesca. Participar da ceia, eu vou dizer aqui daqui a pouco, é muito mais importante que isso. É muito mais importante. Então, a sua obra na sua obra. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Então, quando essas palavras são recebidas com fé, o meu coração, o seu coração deve se encher de alegria, gratidão, amor, devoção. Eu só fico pensando nisso. De tal modo que, quando o crente se levanta ou toma os elementos da mesa do Senhor, a sua confiança, o seu amor, a sua devoção foram renovadas. Ceia é isso, ceia também é renovação. E a eficácia do sacramento só vai acontecer se a ceia for exatamente isso: alegria, gratidão, amor, devoção. Se não for, não adianta, gente. É que nem querer dar o dízimo achando que tem um escorpião dentro do bolso. Ai, a coisa está difícil aqui, a coisa está difícil. Lógico que está difícil. Você está dando com o fígado e não com o coração? Da mesma forma é a ceia do Senhor. Terceiro lugar, como os crentes devem então se portar ao tomar a ceia do Senhor? Eu vou citar aqui o breve catecismo de novo, na pergunta 97, que diz: que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? E a resposta é: exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor, nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam condenação para si.
Olha como uma coisa aqui já começa a pegar. Olha aqui como uma coisa começa a estreitar. A Escritura aqui ordena ao crente: examine-se a si mesmo. Versículo 28 aí. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame é algo profundamente necessário para a nossa alma, para que a nossa alma desfrute das bênçãos da obra sacrificial de Jesus, de uma maneira extremamente abundante, celebrativa, alegre, entusiasta. Então esse autoexame consiste na inquirição do coração. É a anatomia aqui do coração, onde o homem examina as suas partes e vê o que está errado por dentro à luz da palavra, sobre a iluminação do Espírito Santo. Através da palavra e sobre a ação do Espírito Santo, nós conseguimos detectar as impurezas do nosso interior. Deus usa o seu Espírito e a sua palavra para sondar o nosso coração. Nessa busca, o Senhor nos traz ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. Mas não é muitas vezes aquilo que a gente se lembra lá do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, que a Aline Barros gravou. Música muito bonita, inclusive. Não é isso. Não é da parte de Deus. A ação aqui não cabe da parte de Deus. A ação aqui é minha e sua. É nossa. É nós nos colocando-nos diante de Deus, do trono da graça de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador. Existe em mim um caminho mau. Sonda-me aqui, Senhor. Tira de mim até aquele pecado oculto que eu tenho, para que eu possa participar da ceia de maneira digna. Quarto lugar, por que nós crentes devemos examinar a nós mesmos? Aí a coisa pega ainda mais. Por quê? Em primeiro lugar, porque é uma ordem, não é um conselho de Deus. É uma ordem. E por isso, na nossa teologia reformada, volto a repetir, é um dos 2 sacramentos. Porque é algo que nós não gostamos de fazer, em segundo lugar. Não há nada que o coração humano seja mais avesso e averso do que o autoexame. Esse exame frequentemente nos leva a conhecer o que realmente somos. E não gostamos disso. Sabia que o Brasil é o país mais resistente a receber a ação de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras? O brasileiro é extremamente resistente a isso. Eu indo no psiquiatra, vamos falar que eu sou louco. Meu irmão, na época, lá atrás, uma vez meu pai queria levar ele no psiquiatra, ele falou: não, vamos falar que eu sou louco. Aí, brincando, agora, tempos depois, ele falava assim para nós: mas o pai tinha razão, eu era louco mesmo. E nós pegamos essa herança maldita de confiar mais nas pessoas, no tiozão do Zap Zap, aí, como a turma diz hoje, né? Do que olharmos para o médico, que é um profissional que pode nos ajudar. Né, Juninho? Como psicólogo, nós temos Juninho como psicólogo aqui. Nós precisamos da ação de um profissional desse. Na pandemia, lá em julho passado, eu entrei em parafuso, que eu falei assim: ou eu vou procurar o psiquiatra ou eu vou morrer. A gente não conta as coisas para a igreja. A gente pede oração. Não é assim? Comigo é assim, eu peço oração. Fico falando. Fui no doutor Arlindo: pastor, tem que dar um break. Então, pastor, estou em casa. Doutor, estou em casa já faz não sei quanto tempo. Doutor, o que eu quero é alguma coisa. Eu não estou dormindo, eu estou irritado, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos com calma, vamos lá. O que está acontecendo? Aí eu tenho uma psicóloga também em Bauru que cuidou da Ana, de um período da Ana. Fui lá na Cristina, conversei com a Cristina, lá do Instituto Ampliata, Juninho, Bauru. Cristina é um doce de pessoa. Me atendeu, conversamos bastante. E foi uma bênção para a minha vida. Uma bênção para a minha vida. Então, o crente já vem com essa carga do mundo
de que ele tem que ser resistente a certos profissionais que só vão trazer bênção para ele. Aí ele vem para a igreja, ele se converte, ele é um irmão em Cristo, faz parte do corpo de Cristo, mas na hora da ceia, como que ele vai se confrontar? Como que ele vai dizer para ele mesmo: puxa vida, eu estou numa encrenca aqui, o negócio é não pensar muito, não, tomar ceia e ir embora. Não é assim que pode acontecer? E é assim que acontece muitas vezes. Aquela coisa mecânica de participar da ceia do Senhor de forma mecânica. Só de forma mecânica. É um ritual na vida da pessoa. Não tem nada de vida. Aliás, é uma coisa religiosa somente. Não tem nada de espiritualidade. Terceiro lugar, porque de outra maneira nós não conheceríamos o nosso interior. Quando eu dou para mim participar desse autoexame, meus irmãos, ele é difícil de ser sondado. Ele é muito fácil. Aliás, para nós, sempre assim, a gente é fácil para examinar os outros, né? Ah, o Hélio, o Edel, a Janete, a Nadir. Para apontar o dedo para os outros, nós somos craques. Agora começa a se autoexaminar. Começa a jogar o dedo que se aponta para tantas pessoas, começa a jogar esse dentro para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. É isso que Paulo nos ensina nessa carta. É fácil examinar os atos exteriores da religião, mas sondar as coisas profundas do nosso eu é muito difícil. Precisamos das lentes da palavra de Deus, do Espírito, para que conheçamos o nosso coração. Em último lugar, nesse ponto, porque nós crentes devemos examinar a nós mesmos, porque o benefício é somente para as nossas almas. A ceia, ela tem benefícios incontáveis. E quando nós participamos dignamente, nós recebemos benefícios sem... Nós não temos ideia. Aí entra a coisa do mistério da parte de Deus. E eu queria falar uma coisa. Por que nós devemos nos examinar? Sabem por quê? Porque esse autoexame que fala aí, quando você pega a palavrinha lá no grego, nos dá a ideia de pureza. Eu vou chegar à mesa de forma pura. Eu vou chegar à mesa como se eu fosse uma criança. Por isso que tem muitas igrejas que servem ceias para as crianças, vocês sabiam? Tem muitas igrejas que fazem isso. Aliás, igrejas reformadas. A IPI, Igreja Presidente Independente do Brasil, serve ceia para as crianças. Exatamente por isso. Porque a criança, se for bem ensinada pelos pais, ela pode se apresentar porque ela é autêntica, porque ela é pura. A gente devia se apresentar assim para Deus na ceia do Senhor. E quando vamos tomar na ceia do Senhor. Nós descobrimos muitas vezes nesse autoexame os perigos dentro da nossa alma. E aí, quem sabe, através da ação do Espírito, nós encontramos o caminho para o perdão e para a purificação. Quinto e último lugar, quando nós os crentes nos aproximamos corretamente diante da mesa do Senhor. Nós nos aproximamos corretamente diante da mesa do Senhor com humildade e senso de indignidade. Nós não merecemos nada, nenhuma migalha da parte de Deus. O que nós mereceríamos é o inferno. Nós não podemos receber uma migalha sequer do pão da vida. Somos pobres, indigentes, criaturas maléficas. Devemos ser qual publicano diante da presença santa do Senhor. Ser propício a mim que sou pecador. O outro lá, enaltecia ele mesmo. O outro falava que o publicano era isso, que era aquilo, que ele dava o dízimo das 5 coisas, que ele orava 5 vezes. O de cá não falava absolutamente nada. Nothing. E o que acontece? O ser propício a mim, pecador, aqui sai
justificado. Vamos pensar se de maneira bem popular, Deus se alegrou com ele, com a oração dele. Enquanto o outro, o que ele estava fazendo lá? Um ritual, uma oração mecânica, que não traz vida, que não abençoa o outro. Então um sai justificado, o outro fica lá com essa oração vazia, cheia de religiosidade, sem nenhuma espiritualidade. Eu falei uma frase hoje de manhã que eu queria que você tentasse guardar essa frase. Digno ver-se, indigno diante do Senhor. Digno ver-se indigno diante do Senhor. Essa é a transparência, essa é a humildade, essa é a abertura de alma, a transparência, a pureza que Deus espera quando nós participamos da ceia do Senhor. Ah, pastor, mas assim eu não vou participar da ceia do Senhor nunca. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. O texto lá fala, ó, examine-se a si mesmo. O que é examinar-se a si mesmo? Trazer à sua memória o seu pecado, o seu deslize, o seu acidente espiritual. Colocar-se diante de Deus, abrir a alma, né, em dignidade, em pureza diante de Deus. E o texto diz, faça isso e coma do pão e beba do vinho. É muito clara a ideia de que Paulo passa para nós. Quando nos aproximamos dela com fé, nós, para nos aproximarmos corretamente diante da mesa do Senhor, precisa ser com esse senso de indignidade. Mas também nos aproximarmos dela com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o agrado de Deus, não sei se isso é brincadeira, mas sem o agrado de Deus, eu não recebo a bênção do Senhor. Porque eu estou participando de algo que eu não cresço, eu não amadureço, eu não entendo, por isso para mim é um ritual, por isso para mim é uma coisa mecânica. A fé, nesse sentido aí, vem colocar força na minha mente e no meu coração, para que aquilo que eu estou fazendo é sincero, é puro, é humilde. Essa é a grande verdade. E quando eu ajo assim, eu tenho certeza que a fé me move, a fé me dá forças. Talvez por isso que Jesus falou, né? Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode fazer coisas maiores que as minhas. Jesus falou isso. E a gente acha que esse é um texto complicado, fala assim, como é que eu vou fazer as coisas maiores que Jesus? Essa semana eu estava vendo uma ação de uma igreja social, que do ponto de vista daquilo que Jesus fez e que a igreja estava fazendo hoje, a obra era maior do que a de Jesus. Porque a de Jesus, a obra de Jesus, ela tinha um cunho totalmente o quê? Espiritual, de salvação, de redenção, de justificação, de tirar o homem lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós como igreja temos a oportunidade de fazer um monte de coisa e muitas vezes não fazemos. A gente precisa se aproximar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, com fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Esse nosso amor, essa nossa fé, essa nossa participação deve ser extensivo a todos aqueles que querem, que desejam participar da mesa do Senhor. Aqueles que sentem nos seus corações, muitas vezes, a amargura de um passo dado em falso, de um erro que cometeram na vida e que agora podem corrigir através do momento da ceia. Quero concluir dizendo que o sacramento da ceia é um santo mistério, como eu já disse. Portanto, venhamos a ele com o santo coração. É necessário participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, com os corações agradecidos, cheios de amor,
reconhecido de nossas próprias fraquezas, mas purificados pelo autoexame e pelo perdão de Deus, que é livre, é espontâneo, é gratuito, é um meio de graça sobre nós. Então, quando você for participar de qualquer ceia, meu irmão, minha irmã, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Essa é uma ordem. Tenha coragem de se examinar. Confesse seus pecados, suas impurezas. Receba o perdão de Deus e se alimente do Senhor. Se alimente do Salvador. O corpo e o sangue no sacramento são o mais soberano conforto para uma alma angustiada. A ceia tem esse privilégio, esse grande privilégio, de curar as nossas enfermidades interiores. Portanto, participe dos elementos com confiança, arrependido, humilde, cheio de amor, e você será profundamente abençoado pelo Senhor, por aquilo que os elementos representam. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nos apropriar da ceia do Senhor, Pai, como pessoas indignas que somos, errantes que somos, mas pessoas que podem se autoexaminar e conhecer o seu perdão. E conhecendo o seu perdão, nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a crer que esse momento é um momento muito especial na vida da igreja. Que nós possamos fazer isso de uma maneira como um exercício espiritual e jamais como um ritual, como algo mecânico. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos força na nossa caminhada. Que o serviço da Santa Ceia nessa noite sirva para nos animarmos, sirva para nos dar força, para renovar o nosso amor por você. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.